tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui reunidos sobre o único fundamento, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e termos a liberdade do Espírito e repousarmos sobre a graça bendita do nosso Criador, revelada na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E nessa tarde, no primeiro dia da semana, com reverência à Escritura, reverência à comunhão uns com os outros, eu gostaria de trazer, através do Espírito Santo, um pensamento dentro da Escritura para nós, para a nossa edificação, edificação da igreja, edificação mútua, em língua legível, que é uma língua compreensível de todos, que é a linguagem bíblica, a qual nós podemos e temos acesso a isso, graças ao Espírito Santo, por inspirar autores de várias épocas, e aqui estamos para aprendermos uns com os outros, através de uma única fonte, o que está escrito. Tratar num pensamento, levar aqui sobre dois temas que é banalizado dentro do mundo religioso, dentro de algumas chamadas teologia, que é a soteriologia. Soteriologia significa salvação. E é um assunto que acredito que todos que estão aqui reunidos entendam e compreendam, graças à Escritura, através do Espírito Santo. Porém, pode existir pessoas que ainda não entendem, não compreendem. Os textos são bem claros, mas por questão de confusões doutrinárias e religiosas, acabam confundindo a mente de muitas pessoas. E aí fica aquela dúvida. Então, eu vou falar sobre a soteriologia, isto é, a salvação. E dois temas bem interessantes, que é marcante. E eu vou falar um pouco do que eu passei dentro desses dois temas, que é a perseverança e a certeza. A salvação, a perseverança e a certeza, certo? A perseverança para a salvação e a certeza da salvação. São dois temas bem relevantes, um antagônico ao outro, porque um tem a certeza da salvação e o outro persevera para ter a salvação. Isto é, um diz que tem certeza da salvação, o outro está perseverando para poder ser salvo. É sobre esses dois temas que eu vou falar hoje à tarde, no primeiro dia da semana. E é algo muito bom, é tratar sobre a graça abundante da salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E para isto, eu vou ler um versículo da Escritura, no livro de... Vou ler dois capítulos, ou seja, dois versículos de dois capítulos, aliás. Efésios capítulo 2, bastante conhecido, certo? Bastante conhecido pelas pessoas. Acho que você que está com a Bíblia, tem a Bíblia, pode acompanhar. Capítulo 2 de Efésios, o Espírito Santo nos fala assim através da escrita que o irmão Paulo escreveu. Capítulo 2, versículo 5, eu vou adiantar alguns versículos, falei no versículo de cá, mas eu vou adiantar alguns versículos. Versículo 5 e 8 e 9, diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu me estremeço com uma palavra dessa. Pela graça sois salvos. Poderia fechar a Bíblia e todo mundo, em todo lugar,
em todo grupo, religioso ou não de religiosidade, poderia ter o assunto encerrado. Porém, o versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu acredito que não existe um texto mais claro do que este, que mostra a essência, o caráter e o significado palpável, legível e legítimo da graça. É isto que é a graça. Não vem de vós a salvação. Não vem das obras, para que ninguém venha se gloriar. E o outro versículo que eu quero ler é Mateus capítulo 24. É bem provável que durante o que vou levar em pensamento essas passagens, eu posso citar outros versículos. Aí se vocês quiserem acompanhar, estejam à vontade. Capítulo 24, e versículo 13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É um dos versículos que é usado para dizer da questão da perseverança. Se você perseverar até o fim, meu amado irmão, você vai ser salvo. Isso está mostrando, esse versículo, quando a pessoa diz isso para outra pessoa, que aquele irmão, aquela pessoa que está ali, ela não é salva. Certo? A lógica da coisa e do versículo que está dizendo aqui, que se você perseverar até o fim, você será salvo. Ou seja, naquele exato momento que está havendo aquele diálogo, aquela pessoa não está salva ainda. A salvação só está no final. Então aquela pessoa, chegamos à conclusão, se pegarmos essa premissa, vamos chegar à conclusão que aquela pessoa, ela ainda está perdida, condenada, e a salvação é só quando ela chegar lá no final. Se você perseverar até o fim, será salvo. Porque durante esse período, ela está perdida, ela é uma onda do mar, que vai e volta, ela não sabe. Ela não tem certeza de nada, ela está perdida. E se ela não perseverar até o fim, é como se fosse uma corrida. Se ela não perseverar na corrida, nesse campeonato, dessa luta, ela não vai poder alcançar a coroa, a recompensa da salvação, ou vamos tirar a recompensa da salvação, a salvação em si. Como é que nós podemos harmoniar esse texto da perseverar até o fim com o que nós acabamos de ler da graça? Que não vem de vós, é dom de Deus. E pela graça sois salvo, não serás salvo. Lá está dizendo que você é salvo, pela graça. Será que há uma contradição entre essas duas passagens? Ou há uma contradição na confusão que foi criada e jogada ao vento, espalhada em diversas denominações e virou dois tipos de grupo? Nascido algumas décadas atrás, alguns séculos atrás, por dois homens, um chamado Armínio e outro chamado Calvino. E aí foi sistematizado um sistema que, se você não for um, é o outro. Obrigado a ser o outro. Alguém te pergunta, você é calvinista? Aí o cara vai dizer, não sou não. Então você é arminiano. Aí se o cara te perguntar, você é arminiano? Não sou não. Então é calvinista. Ou seja, te obrigam, empurra de goela abaixo, te coloca dentro de um sistema, de uma caixa, ou você é do número 2 ou do número 1. Espera aí. Aonde fica a Bíblia em tudo isto? Você não tem o direito de ser uma pessoa biblista? Não tem o direito de dizer, eu não sou nem arminiano e nem calvinista. Eu sou o que a Bíblia diz, que eu sou de acordo com o que está escrito no texto e no contexto. Mas tem pessoas que não aceitam esse argumento bíblico. A pessoa não pode ser uma pessoa biblista. Ele tem que ser de dentro da caixa número 1 ou da caixa número 2. Ou é arminiano ou é calvinista.
Aí você tem que... alguém te pergunta, perguntaram para mim, você é o quê? Você é arminiano? Você é calvinista? Eu respondi, você é de qual lado? Qual time você é? De qual facção você é? De qual grupo você é? De qual partido você é? De qual partido? Da direita ou da esquerda? É a mesma coisa, do mesmo jeito. Eu digo, não, é o seguinte, vamos para a Bíblia. Nós vamos encontrar princípios bem interessantes e doutrina bem interessante sobre a soteriologia. E não precisamos, em hipótese nenhuma, eu digo em alto e bom som, não precisamos de Calvino nem de Armínio para entender a Bíblia. Isso poderia causar uma confusão em nossa mente. Vamos analisar os textos. Então o assunto que eu vou falar é perseverança e certeza. Agora, uma coisa bem interessante, que antigamente eu pensava, nesta linha eu não sabia nem que era Calvino nem Armínio, mas me colocaram dentro da caixa número 2 e disseram, você, isso e aquilo, mas não me disseram o quê? Mas eu era aquilo, porque me apresentava o texto sistematizado, já montado o esquema, e eu tinha que engolir de cabeça para baixo aqui, a goela dentro, e apenas bater no estômago e dizer, está muito bom, está bom demais. Não podia bulir no sistema, porque se o sistema está montado, de doutrina montada, se você tirar qualquer coisinha, ele cai, ele começa a cair a estrutura. Então você tem que pegar vamos dizer assim, o pacote completo. Se você não pega o pacote completo, então você não pode pegar um pouco do pacote, nada. Mas quando nós analisamos, eu não quero entrar em detalhe aqui sobre esses dois grupos, Armínio e João Calvino, não quero entrar sobre esses dois. O foco aqui é falar sobre, por mais que eles dois falam sobre a questão da certeza e outros falam da perseverança, mas eu não quero falar, focar na Bíblia. Vamos dar um foco na Escritura, vamos olhar aqui na Escritura, porque se o que está escrito ferir o dogma desses dois, eu prefiro ficar com o que está escrito. Mas sabia que tem pessoas que preferem ainda estudar, afundar nos estudos filosóficos, psicológicos, se assim existir, para poder sustentar a doutrina Calvino e a doutrina de Armínio. Fica em torno do homem e não em torno do que está escrito. Por mais que eles citam a Bíblia, mas vão para as estatutas de Calvino, vão para a Tulipa, que é o resumo da doutrina calvinista, e vão para isto. Vão para o 5 ponto Calvino, começa, aí fala da depravação total, uma coisa de coisa tal, citam a Bíblia e aquela condição, enfim. Eu entendi, e me ensinaram, me passaram, eu lia e sem questionar, que esse versículo de Mateus, capítulo 24, versículo 13, falava que eu tinha que perseverar para poder eu ser salvo. Não sei se um dia já apresentaram para vocês isto, mas já apresentaram para mim. Você que não for apresentado isto aqui para vocês, estão de parabéns, foi muito bom. Só que eu senti na pele o que é isso aqui. É viver uma vida insegura. Esse aqui é viver uma vida pensando que eu tinha que fazer uma atitude para poder eu preservar a minha salvação, eu sustentar a minha salvação. Senão ela caía no chão e eu quebrava e perdia. Eu tinha que perseverar com ela, mas eu tinha que se vestir de uma maneira para não perder a salvação. Eu tinha que fazer um tipo de, vamos dizer assim, um ritual para não perder a minha salvação. Eu tinha que perseverar. Se eu fizesse algo, se eu pecasse, eu ia perder a minha salvação. Agora, uma coisa que nunca me disseram. Qual é o pecado que faria eu perder a salvação? Qual o pecado? Quem é que definiu o tamanho do pecado e qual o tipo de pecado? Porque nós somos pecadores. Quem nunca pecou, quem não peca? Ninguém nunca me explicou isso. Não, Daniel, você tem que perseverar até o fim para ser salvo. Mas aí você tem que santificar. Mortificar a carne. Tem que matar a carne. Aí você tacava jejum, tacava oração, vestir uma roupa arrastando no chão, fazer isso e aquilo, com medo de quê? De perder a salvação. Ou seja, eu
não era salvo? Será que o sangue do Senhor Jesus não tinha poder para me sustentar sendo salvo? Será que Jesus Cristo não tinha força para sustentar no braço de um pecador? Então eu ficava naquele dilema, né? Se eu perdia ou não perdia? Escorregava da mão de Jesus, era eu que sustentava na mão de Jesus, o Senhor Jesus, ou era Ele que sustentava a minha mão? E afinal, e qual era o tipo de pecado que fazia eu cair da graça e perder a minha salvação? Então, se algum tipo de pecado fazia eu perder a salvação, então quer dizer que eu sendo pecador, eu pecava talvez em segundo, em minuto, e pecava e peco. Aí quer dizer que eu pecava 6 horas da manhã, quando se acordava, perdia a salvação. Quando eu orava, depois do que eu levantava, 7 horas, 7h30, eu ganhava a salvação. Depois eu ia passando na rua, pecava, ou falava uma palavra que não era para falar, pensava, aí quando dava 8h30 eu perdia a salvação de novo. Dava 9h30 eu ganhava a salvação de novo. E quando dava 9 para 10 horas eu ganhava de novo. Depois, quando era 12 horas eu perdia de novo. Quando dava 1 hora da tarde eu ganhava de novo. E aí, eu fui caçar na Bíblia isto. E não encontrei na Bíblia. Não encontrei esse versículo aqui. Que ele se empurrava, muitos empurraram na goela abaixo, dizer: perseverar até o fim, senão você não vai ser salvo, tá vendo? Persevera até o fim. E quais eram as condições para perseverar até o fim? Santificação. E o que é santificação? O que era a santificação que era imposta? Não só sobre mim, ainda é colocado sobre o povo. O medo. Você não pode fazer isso. Olha essa roupa aí. Ó. Se essa roupa aí você tem que vestir uma roupa mais adequada, não você vai para o inferno. Olha, não pode falar isso, você vai para o lago de fogo. Olha, essa chinela dessa marca, a Coca-Cola não pode beber porque vai para o inferno. Desculpa aí, porque... Acontecia isso, ou seja, era ameaça. Cuidado, você pede e você vai para o inferno. Você vai ser jogado lá. Mas o Senhor Jesus, não, Jesus aí não vai ter força para te salvar por causa dessa chinela, dessa marca aí. Estou dando um exemplo porque que é o negócio. O Senhor Jesus não vai ter força para poder defender tudo da Coca-Cola, não. Se você beber café, vai descer. Olha a pessoa falando isso aí. Assistir televisão. Assistir uma televisão, alguma coisa tipo assim, irmãos, eu não estou sendo tipo liberalista. Ou falando isso aqui, não é dando ênfase às práticas comuns da sociedade, mas é mostrando que esses tipos de argumento são falaciosos, não tem apoio bíblico para isto, meus amados irmãos. Paulo falou que todas as coisas é lícita, mas nem tudo convém. Todas as coisas não são lícitas. Capítulo 10, versículo 22 de 1 Coríntios. Capítulo 6, versículo 22, não faz memória de 1 Coríntios. Mas não me deixarei dominar por nenhuma. Imagina Paulo falando isso. Perseverança. Basear a salvação na perseverança. Tem que perseverar para poder ser salvo. Irmão, mas o Senhor Jesus te salvou, mas você tem que perseverar. Era assim, você vem aqui na frente, aceita Jesus. Aí levanta a mão, levantava a mão. Aí a pessoa fazia uma oração repetindo aquilo e tal. Você aí ganhava uma carteirinha, né? E daí a carteirinha vai para sua casa. E tem cuidado, hein? Daqui para sua casa não perder a salvação. O negócio é sério, meu irmão. O negócio é sério. Aí o cara botava a carteirinha. Não tem foto na carteira não, então é perigoso, hein? Caça a foto, senão... É coisas banais e fúteis que é colocado no povo. Esse julgo no povo. Isso é religiosidade, não tem base bíblica. Tem base bíblica? Tem base bíblica, sim. Capítulo 15 de Mateus, que faziam ser os fariseus e os fariseus, vamos dizer assim, na lei. Era 613 mandamentos, eles acrescentavam mais 1000. Botavam um monte de coisa. Tinha que lavar a cama, chegar tudo do mercado, tinha que lavar a cama, lavar os pratos, fazer aquela coisa, para não ser contaminado. Né? As vestes tinham que ser, as pontas dele nem apareciam, né? Só aquele molho de pano caminhando, e Israel não gosta de pano, pô. Por quê? Porque é santidade. Roupa comprida ganhou um sinônimo de santidade, na maioria das denominações, brasileiras e em outros países também. A mulher faz um cocô, faz um vestido, não viu os pés, parecia um sino andando, né? Ninguém sabe se tinha pé ou não tinha, mas estava lá. Mas isso era sinônimo de santidade. Não estou dizendo que as roupas não devem, não. Paulo capítulo 2, versículo 9 de 1 a Timóteo, ele fala que tem que ser decência e ordem, mas não para a salvação. O cristão faz alguma atitude não para a salvação, porque a salvação não vem através das obras do cristão.
Essa é o lado, mas vamos para a explicação aqui, porque eu não expliquei, eu perseverar até o fim. Bem, esse contexto aqui, esse versículo, como outros versículos, parece dar uma chance, dar um suporte para a questão que você perde a salvação. Ou seja, colocando dúvida, jogando no povo, atirando, joga no ventilador a dúvida, joga no povo. Existem as pessoas salvas na Bíblia, existem aqueles que nunca foram salvos, mas andaram entre os salvos. E estes provaram um pouco da verdade do Evangelho, se afastaram e se apostataram, não quiseram mais o verdadeiro Evangelho. Mas esses tais nunca foram salvos verdadeiramente. E está registrado na Bíblia. E hoje, no século 21, apareceram algumas pessoas aí nos séculos atrás e formularam doutrina, dizendo que esse versículo está mostrando que o cristão, o Senhor Jesus, não tem poder suficiente, promete, mas não pode cumprir, não tem poder suficiente para dar a vida eterna a uma pessoa. Ou seja, anulando o sacrifício do Senhor Jesus. Capítulo 6, versículo 47, os irmãos conhecem de Yahuã, que é João, quando ele diz, o Senhor Jesus, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Talvez uma frase que eu queria colocar no meu túmulo quando eu morrer, para as pessoas que estão vivas, seria esse versículo e o versículo, capítulo 16 de Marcos, e o versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Por mais que tenha um contexto sobre aquilo, eu não conheço o contexto, mas analisando agora, entendo. E a promessa da vida eterna, que o Senhor Jesus falou, Ele é fiel para cumprir. Eu acredito nisto. Né? Vou chegar agora nesse ponto aí. Mas esse contexto aqui do capítulo 24 de Mateus, está falando de algo relacionado com a Israel, num período futurístico, não num período presente dentro da igreja aqui no Brasil, ou dentro de algumas denominações aqui no Brasil, gentílicos. O contexto mostra a salvação da questão da carne, do corpo, durante um período de grande aflição e tribulação em Israel. É isso que está, é só ler completo. Versículo 19 diz: mas ai das grávidas dos que amamentam naqueles dias. Que dias? Daqueles que perseverarem, aquele período, os dias. Olha, falou dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Aqui tem, vamos ter uma advertência e tem a instrução. A advertência é perseverar até o fim. Durante aqueles dias, tem que perseverar até o fim. Porque haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e não tampouco há de haver. E se aqueles dias, de novo, aqueles dias, não fosse abreviado, vai ser abreviado, naquele contexto aqui do capítulo 24, versículo 13. Nenhuma carne se salvaria. Está falando da alma do ser humano? Não. Está falando da carne, do comportamento social no contexto daquela aflição futurística lá em Israel. E não para uma denominação X aqui no Brasil. E nem para João Calvino. Piorou. Então nós vemos o contexto que não tem nada a ver. A graça maravilhosa do Senhor Jesus é suficiente para salvar qualquer pecador. Agora a questão da certeza da salvação. Bate em conflito. Porque alguém que tem a certeza da salvação, ele não vai perseverar para ser salvo. Ele já está salvo. A Bíblia mostra claramente pessoas salvas ainda em vida. Dentro de uma denominação, uma instituição conhecida por todos nós, como o catolicismo romano, lá tem a ideia, até virou um costume, uma tradição aqui no Brasil, e em outros países pode ter também, que eu conheço aqui, que você pergunta, você é salvo? Ele, não, não sei, só Deus sabe. Quantas vezes eu e o irmão Francisco nós perguntamos para você, não, só Deus sabe, só Deus sabe. Esse é uma essência do catolicismo. Não, quando eu morrer, tal. Fulano tal morreu, então ele foi salvo. Não, Deus sabe que foi salvo. Ou seja, a salvação só é depois que o corpo morre. Quando toma o corpo, aí a pessoa é salva. Na percepção deles. A pessoa, ou seja, Deus, o Senhor Jesus, não tem poder de salvar, parece que essas pessoas, não tem poder de salvar uma pessoa ainda em vida. É preciso a pessoa morrer para poder salvar. Isso é bíblico?
É praticável de acordo com o que está escrito? Não, esse pensamento não. Mas o pensamento do Senhor Jesus salvar agora, instantaneamente, o pecado é aqui. Quando nós lemos capítulo 6, versículo 47 do livro de João, como nós já conhecemos, lá diz: quem crê em mim tem. Não falou terá, tem a vida eterna, presente. E Paulo escrevendo para Corinto, uma cidade complicada, os irmãos bem complicados lá, falou que aqueles irmãozinhos carnais, que andavam segundo o mundo, foi chamado de santos. Imagina como é a situação. Foi chamado de santo. Se fossem algumas visões e lentes denominacionais, dizer que estava desviado, estava no mundo completamente, estava perdido e ia para o inferno. Mas Paulo incluiu ele e eles dizendo, para nós que somos salvos. Imagina a situação de Corinto, esse povo todo mundo salvo ainda. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós somos salvos. Quer dizer que eu não tenho esse direito de falar que somos salvos? Sim. Isso é um comichão. Essa doutrina é um comichão nos ouvidos de muitas pessoas. Quando você fala, eu sou salvo. Você é salvo? Como você é salvo? Você está aqui como nós, pecadores? Não vai entender. Nós que somos salvos. E, infelizmente, tendenciosamente, existem algumas versões que trocaram esse termo aqui, somos salvos, sabe por quê? E nós que estamos sendo salvos. Olha, vamos voltar. O negócio é sério, né? A Bíblia de Jerusalém, ela traz essa... E nós estamos sendo salvos, né? Ou pela lei também, como uma perseverança ainda, eles mudam alguns versículos. Ou seja, ainda bem que nós temos aqui, diante de nós, o contexto completo. Eu quero ver mudar capítulo 6, versículo 47, que Jesus falou, quem crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, de lá tem um princípio. Nós podemos encontrar em toda a Bíblia, vamos dizer assim, depois da morte do Salvador, no Novo Testamento, neotestamentário, alguma prova bíblica de um texto dizendo que uma pessoa sendo salva, ela perde a salvação? Não encontramos. Mas nós encontramos texto mostrando que não perde. Pronto, e ponto final. Então, e as outras passagens que parecem? Não, tem que haver uma compreensão pelas outras passagens que mostram claramente. Lembra-se que muitos estudiosos, por incrível que pareça, não praticam, mas dentro da hermenêutica, um texto que não é bem claro é explicado por outro que é bem claro. Ou seja, o claro explica aqueles que estão bem obscuros, não está ainda entendido. Então dá para entender que, majoritariamente, dentro da Bíblia mostra a salvação agora, nesse momento, hoje, não amanhã, hoje. O termo hoje fala do ser vivo, 2 Coríntios capítulo 4. Eu poderia mostrar outros versículos, só que pelo tempo tem que ser rápido aqui. 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 1. E nós, cooperadores, também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Veja o termo, graça de Deus. Capítulo 6 de 2 Coríntios, versículo 1. Versículo 2. Veja que aqui está falando da graça. Porque diz, ouve-te em tempo aceitável. E qual é o tempo? Quando morre? Melhor dizer. E socorrente no dia da salvação. Qual é o dia da salvação? Quando depois que morre? Eis aqui o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. O dia da salvação é agora. Não é depois que você morre. Hebreus capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes quando vocês morrerem, a voz dele, vocês vão ser abençoados, ser salvos. É isso que está escrito aí? Se ouvirdes hoje a sua voz. Falou hoje. Não falou quando morrer, né? Então, há certeza sim da salvação presente. Deixando claro que eu não sou nem calvinista e nem arminiano. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e o texto que diz no contexto sobre a situação escriturística, contextual, correspondendo com essa doutrina. Apenas isto.
sem embaraçamento. E a certeza da salvação. Nós somos salvos porque nós temos certeza da salvação? Não. Nós somos salvos não é porque nós temos certeza da salvação. Mas o que é isso, Daniel? Não. Porque alguém pode ter certeza da salvação e a salvação, a certeza dele não foi morrer no Calvário. Quem morreu foi Cristo. Olha a questão como muitas pessoas podem confundir. Eu já perguntei para a pessoa, você é salvo? Eu sou salvo. E não sabe nem o que é o Senhor Jesus. Você tem certeza? Tenho certeza que sou salvo. Mas ninguém... Como é que explica essa questão aí? Porque alguém pode ter certeza, uma pessoa que tem um gênero diferente, ele pode ter certeza que está calmo. Não, tenho certeza que estou calmo. Eu estou calmo. Mas qualquer coisa está ali, não tem certeza. Ele diz que sim, mas não é, não está, não é na essência. Um versículo bem interessante, que dá o desfecho do que eu quero falar, aqui nesse pensamento, é 1 João, capítulo 5, e o versículo 11. Encontrado, né? Diz assim, e o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Alguém pergunta, você tem a vida eterna? Você é salvo? Não sei, então ele não tem Jesus. O que está mostrando que quem tem Jesus tem a vida eterna. Então essa questão de dúvida, não sei se sou salvo, não sei. Então você não tem Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz, quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus, não tem a vida. Ou você tem ou você não tem. Ou você é salvo ou você não é salvo. É isso que o texto está mostrando. Mas ainda não fui convencido, irmão Daniel. E a certeza da salvação, como é que eu posso ter a certeza da salvação? A salvação é pela certeza da salvação ou pela perseverança? A pessoa pode perguntar. O versículo 13 diz, e estas coisas vos escrevi para que saibais vida temporária, para que tende a vida que você não é eterno, você perde? Não. Eu escrevi essas coisas para que vocês saibam que tem a vida eterna. Como é que nós sabemos que tem uma vida eterna? Qual é a certeza nossa? Nós se baseamos em nós mesmos? Em nosso raciocínio, eu tenho certeza? Não. Nós se baseamos naquilo que está escrito. Nós temos confiança no que está escrito. Ele prometeu. E eu posso ter certeza por isto. Quando os fariseus, os legalistas, quando depararam do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus falou? Capítulo 5, versículo 39, do livro de João. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Por que fala que tem nela a vida eterna? E são elas que de mim testificam, porque fala do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou nas Escrituras. E o evangelista João, o irmão João, ele escreveu para que o povo viesse saber que eles tinham a vida eterna. E por que eu tenho certeza que eu tenho a vida eterna? Eu, Daniel Duarte. Porque está escrito. O Senhor Jesus Cristo mostrou. E Deus, ele não mente. Livro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, em esperança da vida eterna. Muitas pessoas pegam esse termo esperança como se a pessoa não tivesse. Mas o termo esperança aqui é uma certeza que ainda não viu como uma questão da fé. Nós cremos no Senhor Jesus. Como diz capítulo 11, versículo 1 de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova das coisas que se esperam. Nós temos prova dentro da Escritura do que nós estamos esperando a vida eterna. Na questão de esperar lá, nós mostra a Escritura que nós temos hoje a vida eterna.
Essa é a certeza. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Romanos capítulo 9, versículo 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito. Está falando de Cristo, Deus bendito. Chamou Cristo de Deus bendito. Então Deus não pode mentir. Livro de João, capítulo 20, e o versículo 29. 28 diz: Tomé respondendo disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Tomé chamou Jesus, o Senhor Jesus, de Deus. Então Deus não pode mentir. Ele falou: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não falou que não terá. Vocês vão ter, quem sabe se vocês conseguirem perseverar, vocês vão ter. Eu vou te dar a vida eterna. Então, uma condição. Nessa questão de crer e ser salvo, está a graça de Deus revelada. Porque aí não tem obra. Não dá tempo de se praticar nada para poder ser salvo. Você creu e é salvo. Pronto, acabou-se. Livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Portanto, é pela fé, lembrando a questão da fé, né, aqui, para que seja segundo a graça. Veja que graça e fé andam junto, certo? Muitos dizem assim, distorcendo o sentido do texto do capítulo 2, versículo 8 de Efésio, que o dom de Deus é a fé também, vem junto com a salvação. Não, negativo. Se nós lermos o texto até no original grego, nós vamos perceber uma distinção entre a fé e a graça salvadora. Alguém se apropria dessa graça salvadora através de quê? Da fé. Mas a fé é um mérito. Quem diz que é um mérito? Pobre, perdido, pecador, em crer é um mérito. Que mérito tem em crer? Me diz, qual é o mérito em crer? O cara está deitado na sarjeta, você leva o evangelho do Senhor Jesus, ele crê, ele fez que obra para ser salvo? Nenhuma! Então, capítulo 4, versículo 16 diz: porque pela graça, ou porque pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa que seja firme a toda a posteridade. Assim ele vai falando, a questão da fé. Capítulo 5, versículo 1. Como nós só apropriamos da salvação? Pela fé. Capítulo 5, versículo 1 de Romanos. Sendo, pois, justificado pela fé. Nós somos justificados, o termo justificado é um termo jurídico. Diante de Deus nós somos justificados mediante a fé. Fé não é mérito de ninguém. Fé não é mérito. Não é obra, como alguns chegam a afirmar. Então a salvação é gratuita, é o dom. Ainda em Romanos capítulo 11... Capítulo 11, versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então o que tem se pregado aí, meus amados irmãos e irmãos, irmãos que estão aqui? Não é graça. Aqui está desmascarando. Não é graça. Se você for perseverar, fazer uma atitude para sustentar a tua salvação, não é graça. Que salvação é essa? Que tipo de Jesus é este? Que tem que depender da sua atitude para poder sustentar a tua salvação. O que a maioria não entende, sabe o que é? É a questão dos galardões, da recompensa, comunhão. Eles misturam galardão com salvação. Alguém, um salvo, ele perde a salvação, biblicamente não tem como nós provar. Perde o galardão? Perde. Mas o tal será salvo. Que 1 Coríntios capítulo 3,
Vou ler bem rápido aqui, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra, não falou a alma, a salvação, mas falou a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Não falou de salvação. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Não falou jogar no lago de fogo, não. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Está falando para Corinto. Ou seja, em Corinto havia muitas pessoas que iam ser salvas, mas não tinha galardão. Esses santos do capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. Esses santificados aqui, algum deles não ia ter galardão, mas seria salvo. Muitos usam a passagem de Apocalipse, quando fala daquela localidade onde tinha aqueles irmãos, onde tinha aquela comunidade, aquelas igrejas locais. Muitos dizem, está vendo? Se não guardar, não tomar cuidado, não guardar a tua coroa, o inimigo pega. Então tem que jejuar, tem que orar, tem que santificar, senão você perde a salvação, perde a coroa, não tem a coroa no céu. Ela está falando não é de salvação, ela está falando de recompensa, galardão. Aí os povos confundem as coisas. Esse é o problema. Então, resumindo, a salvação é na pessoa bendita do Senhor Jesus, está claro na Escritura. Não é por perseverança, porque perseverança de quê? Como é que você salva pela perseverança? Também a salvação não é pela certeza, a salvação é pelo Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus, através da Escritura, que nos dá a certeza. Primeiro vem a certeza, vem de cima, e não de nós mesmos. Capítulo 19, versículo 7 de Jeremias. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então alguém pode ter certeza hoje, a não pode mais ter certeza, irmão Francisco. E Jesus vai salvar você pelo mérito da certeza? Vai salvar você pelo psicológico seu? Quantos irmãos, quantas pessoas que foram salvas verdadeiramente, o Senhor Jesus tirou do pecado e chegou num momento de fraqueza e ficou, me deixa que eu sou salvo mesmo, aquela coisa. Ele perdeu a salvação porque duvidou? Não! Quem salvou foi Cristo, foi a certeza dele. Quem produziu a certeza no coração dele foi o Espírito Santo, mediante o que está escrito. Acabou-se. E tem pessoas que não sabem ler e tem certeza da salvação mesmo sem conhecer o que está escrito, apenas ouvindo a Escritura. Por quê? Capítulo 10, versículo 17 de Romanos. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Acabou-se. É isto. Porque muitas pessoas confundem. Eu vi a pessoa confundindo, irmão Francisco. Muitos são salvos pela certeza, mas ninguém é salvo pela certeza. É salvo por Cristo, pelo Salvador. Agora, através da Escritura e pelo Espírito Santo, ele produz no coração a certeza da salvação. A certeza é um resultado da salvação e não um selo da salvação. Pronto, está falado. Diferentemente dos que dizem que tem que perseverar, tem que lutar pela salvação. Se você não conseguir lutar pela salvação, então você perde. Então qual é o dia que você ganhou? E qual é o dia que você perde? E qual é o pecado que define que você pode perder e ganhar? Não, se você adulterar, você perde a salvação. Mas a lista dos adúlteros está um murmurador. A lista dos adúlteros tem um murmurador também. Então o cara murmurou, não perdeu a salvação, mas se ele adulterou, perdeu. Tem cabimento a coisa dessa? O bêbado, se o cara ficou bêbado, perdeu a salvação. Porque está na mesma lista. Os murmuradores, capítulo 6, versículo 9 e 10 de 1 Coríntios. Está na lista só, está no pacote só. O que é que ele pode perder? Galardão, a comunhão. É ruim a pessoa tentar orar a Deus e não ter comunhão com Deus. É triste. A pessoa pode chorar, lamentar, dilacerar o coração e se sentir oprimido. Ele perdeu a salvação, Daniel? Não, a Bíblia não diz isso, não. Ele perdeu a comunhão, algo horrível. E o galardão dele? Está comprometido. E a salvação? Salvo todavia como pelo fogo. Ponto final.
Essa é a graça do Senhor Jesus, que salva o pecador mesmo sem merecer. E a vida dele também pode ser cortada na terra. Também ele pode perder a vida. A Bíblia pode ser ceifado. 3 coisas que pode perder: o galardão, comunhão e a vida. São coisas bem fortes. Mas cadê que o povo quer entender isso? É isso que a Escritura nos apresenta. Agora, se existir outra coisa fora disto, pode ser pendido por calvinista ou por arminianista. Fica com o que está escrito. Fica com o que está escrito. Então a salvação é mediante a pessoa, a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Como já foi falado. Certeza e perseverança não... E a obra do salvo? A obra é produzida, primeiro a semente, o evangelho nasce no coração, aí vai produzir o fruto. Tem irmãos que dão mau testemunho. Tem irmãs que vestem uma roupa que dá mau testemunho. Tem irmão que faz atitudes, pode vestir uma roupa também escandalosa, que dá mau testemunho. Pode dar um fruto parecido com o do ímpio. E o ímpio ser mais, vamos dizer assim, mais modesto do que muitos irmãos e irmãs. Isso acontece, sim. Mas isso não quer dizer absolutamente que ele perdeu a salvação. Não está tratando de salvação. Testemunho. Então, o salvo pratica boas obras não para ser salvo, mas porque ele é um salvo. Porque de boas obras o mundo está cheio de caridade. Centro espíritas, maçonaria, muitas mesas brancas aí, fazendo caridades, fazendo muitas coisas boas. Mas isso não é para ser salvo, por mais que há muitos dizem e pensam que é assim. Mas não. O salvo pratica uma boa obra, atitude, para testemunho de uma pessoa salva. Testemunho zelando do nome do Senhor Jesus, retendo o nome do Filho de Deus, apenas isto. Quando eu deixo de fazer algo mal, não é porque eu vou perder a salvação, mas porque eu estou zelando do nome precioso do Senhor Jesus Cristo e sendo um testemunho. Coletivamente, quando nós estamos fazendo um bom testemunho todos, estamos fazendo o testemunho local de uma igreja sadia, em meio a tanta religiosidade e blasfêmias e coisas ruins. Apenas isto, meus amados. E acredito que não esteja longe de cada um de nós tudo o que foi falado aqui na Escritura. Acredito que sempre é bom nós relembrar esses princípios, essas questões e jogar limpo o que está escrito. Então sabemos que não somos salvos pela perseverança, biblicamente, e nem pela certeza, porque quem salva nós é o Senhor Jesus Cristo. Ele produz em nós, através do que está escrito, que João falou. Eu escrevo essas coisas aqui para vocês terem certeza. Então nós temos certeza porque o Senhor Jesus Cristo colocou em nosso coração e através do Espírito Santo nos convenceu através do que está escrito. Não é porque agora você é salvo. Chegou o irmão, você é que salva agora. Tá bom. Porque você é salvo? O irmão João falou que eu sou salvo. Não é assim não. A Escritura mostra. Irmão, se pegar a salvação, não, Jesus Cristo falou que a vida é eterna. Se não fosse eterna, ele falar, eu te dou a vida temporária. Até quando você pecar e você volta de novo, eu vou, te pego, volto, te pego. Deus tem piedade de muitos assim que possam abrir o entendimento dessas pessoas para compreender realmente o que está escrito. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, no nome dele próprio. Amém.